Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos sejam abençoados. A palavra de Deus abençoa a gente, sabia? Os que ouvem a palavra de Deus são abençoados. A Bíblia fala, aliás, lá no Salmo 119, diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz, traz luz, concede a luz e dá entendimento para os simples. Que coisa maravilhosa, né? A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E que esse entendimento venha abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ver a grandeza de Deus e se lançar nela como um mergulho no oceano. Deus dê a você entendimento, minha amiga e meu amigo, para que você venha conhecê-lo, para que você venha vê-lo com os olhos da fé. Eu creio de todo o meu coração que essa é a vontade de Deus para você. Se você tem dúvida da vontade de Deus, o que Deus quer? Quer de você? O que Deus quer de mim, bicho? Eu não sei a vontade de Deus. Pois bem, quando você ouve a palavra dele, quando você lê, medita, pensa os pensamentos de Deus, pensa as palavras de Deus, raciocina e procura entendê-la, então o Espírito Santo ilumina a sua cabeça, ilumina o seu espírito, dá olhos para você ver o invisível e poder para você alcançar o impossível. Olha só o que eu estava meditando. Estava meditando há tempo aqui sobre um texto. Eu estava meditando sobre o reino de Deus que nós temos falado, né? Se existe o reino de Deus, se Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus, então o que se supõe? Se supõe que há o reino do diabo, o reino do mal, o reino da maldição. Se é chegado o reino da bênção, o reino de Deus, o reino do Espírito Santo, é porque já havia chegado, existe neste mundo o reino do diabo, o reino do mal, o reino da maldição, o reino da insônia, do medo, do nervosismo, da ansiedade, o reino da depressão, o reino do vazio na alma. São reinos do inferno, né? Então, quando Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus, mas o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus vem com entendimento. O reino de Deus começa aqui dentro, na sua cabeça. Quando você entende a palavra de Deus e começa a obedecê-la. Então, conforme você vai obedecendo,
então o reino de Deus vai entrando, adentrando em você e faz você ser moldado de acordo com a vontade de Deus. E quando você está moldada à vontade de Deus, ao reino de Deus, você passa a viver na luz. Você não fica mais sujeito ao reino desse mundo, o reino da maldição, o reino do ódio, o reino da falta de perdão, o reino da falta de consideração, de temor, a falta de temor para com Deus, que é o reino do inferno, que é o reino deste mundo. Então você quer saber em que reino você está neste momento? Se eu quero saber que reino que eu estou vivendo, o reino que eu estou vivendo, basta pesar, avaliar, basta analisar, pensar os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus revelam Deus para mim. Revelam se eu estou vivendo no reino de Deus ou no reino do diabo, no reino deste mundo, no reino da maldição. Olha só o que o apóstolo, irmão de Jesus, Tiago, irmão físico, filho da mesma mãe, mas não do mesmo pai. Ele depois veio nascer do pai, mas antes ele era só irmão de Jesus por parte de mãe, mas depois ele se tornou irmão de Jesus por parte de pai, porque é o Pai nosso que está no céu. Então, veja só o que diz o apóstolo Tiago. Ele fala assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não sabeis? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aqui não está se tratando da religião A, B ou C, ou da filosofia deste mundo, ou das filosofias deste mundo. Não. Aqui se trata de dois reinos, o reino de Deus e o reino do diabo. O reino da bênção e o reino da maldição. Então, ele, dirigido pelo Espírito Santo, ele fala com clareza, que não deixa a mínima dúvida, não precisa ser escolado, você não precisa nem saber ler e escrever para entender isso. Qualquer um sabe, porque todo mundo sabe o que é ser amigo ou inimigo, não é verdade? Você sabe o que é ser amigo ou inimigo. Você pode ter amigos e inimigos. E você sabe identificar os amigos e os inimigos. Os amigos querem o seu bem, os inimigos querem o seu mal. Não é assim? Pois bem, ele diz: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quer dizer, quando a pessoa quer ser amiga do mundo, se constitui inimiga de Deus. Quando a pessoa quer ser amiga de Deus, ela se constitui
inimiga do mundo. Em outras palavras, quem é amigo do mundo é amigo da maldição. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz amaldiçoado. Basta você ver as notícias deste mundo, você vai ver que o mundo não é de Deus, não é abençoado. O mundo, quer dizer, as sociedades deste mundo, não é a terra, a natureza, não. Está se referindo aqui aos povos deste mundo. Quem quer viver agradando o mundo se torna inimigo de Deus. Porque o mundo é contra Deus e Deus contra o mundo. É isso aí. Ou não é? O mundo que Deus fez, a terra, todo o universo, ele fez com perfeição. Mas ele colocou Adão e Eva como dirigentes, com domínio, com poder sobre os céus, a terra e o mar. O homem domina os céus, a terra e o mar, mas não domina a si próprio. Então, quando Adão e Eva se voltaram contra Deus, desobedecendo, se rebelando contra a sua vontade, a sua palavra, o homem se tornou amigo do mundo, que é o diabo, e todo o seu inferno, que é a maldição. Então, quando o ser humano entregou o seu domínio, o seu poder nas mãos do diabo, em obediência à sua palavra, à sua vontade, ele perdeu a amizade de Deus. Porque Deus criou tudo e colocou nas mãos dele. Mas ele, de mão beijada, por uma desobediência, por uma rebeldia, ele entregou tudo na mão do diabo. Então o mundo, que era perfeito, se tornou imperfeito. Que era ótimo, bom. Deus falou, tudo era bom, tudo que ele tinha feito era bom, muito bom. Se tornou mal, perverso. Então o mundo se tornou inimigo de Deus, porque ficou sujeito ao mal, ao diabo, ao seu inferno. Então você vê o mundo mal, cruel, você vê as pessoas cruéis, você vê as pessoas odiando, sendo odiadas, você vê as pessoas matando e sendo mortas, você vê as pessoas com tudo que é ruim, você vê gente que parece a personificação do próprio Satanás, gente cruel mesmo, gente má mesmo, perversa. Por quê? Porque são do mundo, pertencem ao reino deste mundo. E se pertencem ao reino do mundo, é óbvio que não tem nada com o reino de Deus. Tem nada a ver com o reino de Deus. E porque não são do reino de Deus, o mundo é o que é e você vive a lutar contra o mundo para tentar prevalecer, conquistar uma vida melhor, uma vida de qualidade, e não tem. Porque o mundo e os que amam o mundo estão sujeitos ao reino de Satanás, ao reino do mal. Por isso, guerras. As guerras
os líderes que fazem mal aos seus respectivos povos, que são corruptos, aqueles políticos que são corruptos e tiram o benefício do povo para beneficiarem a si mesmos, mas eles mesmos são amaldiçoados, eles mesmos já são malditos. Porque são amigos do mundo, estão no reino do mundo. Porém, aquele que quiser ser amigo de Deus, quer dizer, aqueles que querem o bem, viver no reino do bem, no reino de Deus, no reino da bênção, eles se constituem inimigos do mundo. Por isso o mundo persegue. O mundo, o diabo, o reino deste mundo, persegue aqueles que são do reino de Deus. Mas os que pertencem ao reino de Deus não perseguem os que são do reino do mundo. Muito pelo contrário, querem ajudar. Querem fazer o que o Senhor, o nosso Senhor, fez. Deu a vida para salvar aqueles que estão no mundo, que são amigos do mundo. Mas são dois mundos diferentes. Então, se você quer agradar o mundo para se dar bem, para ser feliz, você nunca vai conseguir isso. Nunca. Porque o mundo jaz. O mundo está sepultado no inferno. Mas, se você quiser virar as costas para o mundo e voltar-se para Deus, aí você entra no reino de Deus, você é bem-vindo no reino de Deus, mas vai pagar o preço, porque o mundo vai perseguir você. Você vai se tornar inimiga do mundo. E o mundo inimigo de você. É isso que está dizendo aqui. Então, se eu amo o mundo, o amor do meu Pai não está comigo. Eu sou falso, mentiroso, enganador. Por quê? Porque no meu coração não está o amor ao reino de Deus, mas ao reino do mundo. Mas, se eu viro as costas para o reino do mundo, eu me torno amigo de Deus e, consequentemente, o mundo vai me perseguir. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é isso que está escrito? Que o apóstolo João diz? E aqui Tiago fala isso com toda a exatidão e clareza. Não sabeis, vós, é a pergunta, não sabeis, vocês não sabem, em outras palavras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. E quem quiser ser amigo de Deus vai se tornar inimigo do mundo. Então, quem vive nas trevas gosta de viver nas trevas porque não querem. Quem não quer que as suas obras más venham para a luz para não serem expostos. Mas quem vive no reino de Deus não se importa, não tem medo da luz, pelo contrário, vive na luz, porque nasceu da luz e não se dá bem nas trevas, porque nasceu da luz, nasceu de Deus, nasceu do Espírito de Deus. Então, você que me assiste nesse momento, agora sabe a que reino você pertence. Se você pertence ao reino de Deus, você é uma pessoa perseguida,
odiada, injustiçada, difamada, mal falada, etc, etc. Porque você está em amizade com Deus. Quem anda na luz, as trevas não podem vencer. Mas quem anda nas trevas tem a chance de chegar à luz, porque a luz sempre vence as trevas. Então, mas quem ama as trevas não quer a luz. Não quer a luz. Quem ama as trevas vive das trevas, mas não tem vida nas trevas. Não é feliz nas trevas. E é o mundo que nós vivemos. As pessoas vivem nas trevas. Você veja, por exemplo, uma pessoa que é depressiva, ela não quer a luz. Ela quer viver no escuro. À noite, ela vive lá no seu quarto escuro. Durante o dia, ela fecha as janelas para não entrar a luz do dia, que ela quer ficar no escuro. Por quê? Porque ela está inserida no reino deste mundo. Mas quem está na luz gosta de luz, gosta de claridade, gosta da luz do sol. Eu amo o sol. Gosta de ver onde pisa. E para ver onde pisa, precisa de enxergar, precisa da luz. Então, isso aqui, amiga, define quem é quem. Ou você quer a amizade do mundo porque não está no reino de Deus, no reino da luz, ou você quer o reino de Deus porque você odeia viver nas trevas. Então você tem chance de sair dessa situação porque Deus veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvar os que estão no mundo. Jesus não veio para condenar, criticar, censurar, amaldiçoar quem está no mundo, não. Aqueles que têm amizade com o mundo, não. Ele veio para salvar os que estão no mundo, tirá-los do reino do mundo para o reino de Deus. É por isso que ele disse, é chegado até vós o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. Vocês querem? Quando a pessoa aceita o reino de Deus, ela aceita o rei do reino de Deus, que é o Senhor Jesus. Quando ela rejeita o Senhor Jesus, ela rejeita o rei do reino de Deus, porque ela está presa, ela está amarrada ao reino das trevas, o reino do mundo. Então ele diz, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quer dizer, quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem quiser, em outras palavras, quem quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. Naturalmente. Porque são dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. Quem está no reino da luz, quem vive no reino da luz, sabe que está no reino da luz e não quer nada com o reino das trevas. Por isso, lembra que Jesus falou, vós sois a luz do mundo para os discípulos? Então, quando as pessoas saem ou fazem do Senhor Jesus o seu Senhor e Salvador pessoal, elas saem do reino do mundo e entram no reino da luz. Elas saem do reino da maldição e entram no reino da bênção. Mas
enquanto elas não se submeterem, não submeterem a sua vontade à vontade de Deus, é óbvio que elas querem continuar vivendo sujeitas ao reino das trevas, o reino que é inimigo de Deus. Isso aqui é extremamente forte. Bispo, eu não entendi bem, eu não compreendi bem, eu vou repetir numa frase. Quem vive no reino de Deus tem disposição para fazer a vontade de Deus, quer fazer a vontade de Deus. Quem vive no reino da luz quer fazer as obras da luz, quer levar amor, bondade, misericórdia, compaixão, ajudar, estender a mão para os que estão caídos. Por quê? Porque estes que vivem no reino da luz querem ajudar aqueles que vivem no reino das trevas. Então, quem vive no reino de Deus quer fazer a vontade de Deus, só quer fazer a vontade de Deus. Mas quem vive no reino deste mundo quer fazer a sua própria vontade. Quem vive no reino das trevas quer satisfação pessoal. É ganancioso. Quer tudo para si. E nada para os outros. Quem é ou quem pertence ao reino deste mundo é egoísta, egocêntrico, só quer receber para si. Mas quem vive no reino de Deus só quer dar. Ele é tão cheio, a pessoa é tão cheia da luz que quer só dar. É isso que é o reino de Deus. E quem vive no reino de Deus tem o Espírito de Deus para guiá-lo em toda a verdade e fazer exclusivamente a vontade de Deus. Quem vive no reino de Deus quer fazer a vontade de Deus. Aí está a razão da necessidade, do porquê as pessoas precisam do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo, como falamos ontem, ele vem para nos dirigir, conduzir à vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo não vem para falar em línguas. O Espírito Santo não vem para a gente profetizar. O Espírito Santo vem para nos guiar no reino deste mundo. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela está sujeita ao reino físico, materialista, egoísta do reino do mundo, mas ela não vive para satisfazer a vontade ou as vontades do reino deste mundo. Ela vive aqui no mundo para fazer a vontade do reino da luz. Quem vive no reino de Deus quer fazer a vontade de Deus. Quem não vive no reino de Deus quer fazer a vontade de si. Pronto. Com isso você define, sabe se você está no reino de Deus ou não. Quem está no reino deste mundo quer fazer a vontade do mundo. Quem está no reino de Deus quer fazer a vontade de Deus. É isso aí. E agora você sabe quem é quem. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você quer saber a verdade? É isso, essa é a verdade. É a verdade nua e crua. Eu sei que muita gente não gosta e nem aceita, claro, não aceita porque não tem nada de Deus. Mas quem é de Deus, quem é sincero, quem gosta, ama a verdade, entende que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus.
E quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Não tem escapatória. Os cristãos, os primeiros cristãos que deram a vida pela causa, pelo reino de Deus, têm os seus nomes no livro da vida, registrados. E os que quiserem servir a Deus, é óbvio que serão de qualquer forma perseguidos, difamados, perseguidos para morrerem, para que não venham iluminar aqueles que, apesar de estarem nas trevas, são sinceros e querem a luz, estão buscando a luz. Eu quero a luz. Então, os amigos de Deus são inimigos do mundo. E os amigos do mundo são inimigos de Deus. E daqueles que são de Deus, obviamente. Entendeu, amiga, meu amigo? Então, a maldição é para aqueles que são do mundo. A bênção é para os que são do reino de Deus. Quem vive no reino de Deus é consciente de que Deus está com eles e não tem medo. Não teme o reino do mundo, não teme o reino das trevas, porque ele é luz. Quem é luz não teme as trevas. Quem é luz não teme as trevas. Mas quem é trevas teme a luz. Porque se chegar à luz, suas obras vão aparecer. Jesus falou isso. Deus abençoe você, amiga e amigo. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.